Existe uma verdade escondida em cada sombra da história, em cada documento selado, em cada testemunho que tentaram silenciar. Eu sou Coronel Souza e este é o canal Verdades Secretas. O seu canal para explorar o inexplicável, questionar o oficial e desenterrar os arquivos que não querem que você veja. Todas as semanas, abrimos um novo caso. Desaparecimentos, conspirações, contatos imediatos e os enigmas que a ciência não explica. Sem sensacionalismo, sem teorias vazias. Apenas fatos e perguntas que incomodam. Porque a verdade pode ser inconveniente, mas ignorá-la é um luxo que não podemos mais nos dar. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se. A próxima Verdade Secreta começa agora. A história do Chupacabras. Março de 1995. Uma ilha caribenha conhecida por suas praias paradisíacas e florestas tropicais. Puerto Rico. Mas naquele mês, o paraíso se transformou em cenário de um pesadelo que atravessaria fronteiras e paralisaria a América Latina de medo. 8 ovelhas foram encontradas mortas em uma fazenda no município de Orocovis, no centro da ilha. Não foram dilaceradas por cães selvagens. Não foram abatidas por ladrões de gado. Algo as havia matado de uma forma que ninguém conseguia explicar. Os corpos estavam intactos, exceto por pequenas perfurações no peito e no pescoço, e nenhuma gota de sangue nos cadáveres. Ali nascia a lenda do Chupacabras, um predador desconhecido, uma criatura que não deixava rastros, não fazia barulho e que se movia pelas sombras da noite em busca de sangue. Mas o que exatamente era aquilo? Um animal mutante? Um experimento genético que escapou do controle? Ou algo que não pertence a este mundo? Chupacabras, o predador das sombras. O nascimento de um mito moderno. O caso de Orocovis foi apenas o começo. Em agosto do mesmo ano, a matança se intensificou de forma brutal. No município de Canóvanas, no nordeste de Puerto Rico, aproximadamente 150 animais de fazenda foram encontrados mortos em um curto período. Os fazendeiros estavam aterrorizados. Descreviam cenas de carnificina silenciosa. Ovelhas, cabras, vacas, todos com os mesmos sinais. Pequenos orifícios no pescoço, como se algo os tivesse perfurado com precisão cirúrgica. E o detalhe mais macabro: os corpos estavam completamente secos, drenados de cada gota de sangue. As autoridades locais tentaram acalmar a população. A divisão de veterinária do Departamento de Agricultura de Porto Rico declarou que as mortes não eram nada extraordinário. Eram causadas por traumatismos, mordeduras de cães selvagens e infecções comuns. Mas os fazendeiros não aceitaram essa explicação. Eles conheciam ataques de cães. Sabiam identificar um animal selvagem. Aquilo era diferente. Foi então que surgiu a primeira testemunha ocular. Uma mulher chamada Madeleine Tolentino. Ela afirmou ter visto a criatura responsável pelas mortes. A descrição que Madeleine deu foi detalhada e aterrorizante. Um animal bípede de aproximadamente 1,5 metros de altura. Pele acinzentada como a de um réptil, braços e pernas finos, mas com garras longas e afiadas. E uma fileira de espinhos ou protuberâncias descendo pelas costas, do pescoço até a cauda. Uma criatura que parecia saída de um filme de terror ou de outro planeta. O nome Chupacabras foi cunhado pelos próprios camponeses. Era simples, direto e descrevia exatamente o que a criatura fazia. E o nome pegou. Em pouco tempo, a lenda se espalhou para além de Porto Rico. A histeria se espalha pelas Américas. Em 1996, os ataques do Chupacabras cruzaram o oceano. Relatos surgiram em série no México, na América Central e na América do Sul. O pânico se alastrava como um vírus. No México, o medo atingiu níveis de histeria coletiva. Comunidades rurais inteiras passaram a organizar vigílias noturnas. Policiais locais faziam rondas armados, mas ninguém conseguia capturar o predador. E então aconteceu algo que elevou o terror a outro patamar. Em Sinaloa, uma mulher chamada Teodora Ayala Reis, de 25 anos, apareceu diante das câmeras de televisão com marcas no rosto e no pescoço. Ela afirmava ter sido atacada pelo Chupacabras, a primeira vítima humana. A profecia sinistra do prefeito de Canóvanas, José Soto, parecia estar se cumprindo. Ele havia alertado meses antes. Hoje ataca animais
Mas amanhã pode atacar pessoas. No Brasil, o fenômeno explodiu nos noticiários. De norte a sul do país, surgiam relatos de animais mortos com as mesmas características. 3 perfurações no peito e ausência total de sangue. Os ataques ocorriam em regiões distantes umas das outras, às vezes em dias muito próximos, o que tornava impossível que um único animal terrestre fosse o responsável. Os ufólogos entraram em cena. Para eles, a resposta era óbvia e aterrorizante. Os ataques não eram obra de um animal mutante, eram obra de seres extraterrestres, uma raça que se alimentava de sangue. E o chupacabras seria o animal de estimação, o bicho de companhia desses visitantes de outro mundo. As muitas faces do terror. Uma das coisas mais perturbadoras sobre o chupacabras é que ele não tem uma forma definida. As descrições variam radicalmente conforme o local e a testemunha. Alguns juram ter visto um ser bípede de cabeça oval e olhos enormes e negros. Uma descrição que ecoa de forma sinistra os famosos Greys, os extraterrestres cinzentos da ufologia. Outros falam de um animal quadrúpede, sem pelos, com pele áspera e acinzentada, orelhas pontudas e olhos vermelhos que brilham na escuridão. Há quem descreva um canguru deformado, com garras no lugar das patas. E há aqueles que falam de uma besta alada com uma língua agulhão usada para sugar o sangue. Como um mesmo ser pode ter tantas aparências? As teorias são muitas. Para os céticos, a resposta é simples. O chupacabras nunca existiu como uma única criatura. Os ataques seriam obra de diferentes predadores comuns, cães selvagens, coiotes, felinos, agravados por uma histeria coletiva alimentada pela mídia. Mas outras teorias são mais sombrias. Alguns acreditam que ele seja o resultado de experimentos genéticos secretos. Um híbrido criado em laboratório por governos que teria escapado do controle. Uma arma biológica que deu errado. As mutações explicariam as diferentes aparências, diferentes espécimes, diferentes versões do experimento. Outros vão ainda mais longe. Dizem que o chupacabras é uma entidade demoníaca. Relatos falam de um cheiro de enxofre deixado nos locais dos ataques. Um odor infernal que impregnava o ar após a passagem da criatura. Um demônio sedento de sangue, invocado por rituais. E depois, há a hipótese extraterrestre. Para os ufólogos, o chupacabras não é deste mundo. Ele seria uma espécie de sonda biológica, um coletor de amostras, usado por alienígenas para obter fluidos vitais de animais terrestres. Os orifícios no pescoço seriam marcas de agulhas, não de dentes, e a ausência de sangue. Bem, o sangue foi levado embora para estudos. Qual dessas teorias é a verdade? Talvez nenhuma, talvez todas. A ciência contra-ataca. Com o tempo, a ciência começou a oferecer explicações. Na década de 2000, uma nova versão do chupacabras começou a aparecer. Um animal quadrúpede, sem pelos, que se deslocava de forma errática, diferente do bípede de 1995. Pesquisadores começaram a coletar carcaças de supostos chupacabras abatidos por fazendeiros. E o que as análises de DNA revelaram foi desapontador para os caçadores de monstros. Eram cães, coiotes, guaxinins, animais comuns, mas severamente afetados por sarna sarcóptica. Uma doença de pele causada por ácaros, que faz o pelo cair completamente, deforma as feições do animal, deixa a pele enrugada e acinzentada, e causa um estado de fraqueza extrema. Um animal com sarna sarcóptica se torna quase irreconhecível. A queda dos pelos revela uma pele que parece alienígena. A fraqueza faz com que ele se mova de forma estranha. E desesperado por alimento fácil, pode atacar animais de fazenda. Mas a sarna não explica os corpos sem sangue. A ciência explica o sangue desaparecido de outra forma. Quando um animal morre, o sangue não desaparece. Ele coagula. Escorre para as partes mais baixas do corpo. E com o tempo, se decompõe. O que parecia ser um corpo seco e sem sangue era apenas um cadáver em processo natural de decomposição. As perfurações, marcas de dentes de pequenos predadores. Os cortes cirúrgicos,
obra de insetos e aves carniceiras. A câmera percorre lentamente um laudo científico. Palavras como sarna sarcóptica, livor mortis, ação de necrófagos são destacadas. Para os céticos, o caso está encerrado. O chupa-cabras é um mito moderno, nascido do medo, da ignorância e da imaginação fértil. Benjamin Radford, um investigador cético que estudou o caso por anos, concluiu que tudo não passou de um boato, amplificado pela mídia. Mas será que é só isso? O chupa-cabras nunca morreu. Casos atuais. 30 anos se passaram desde os primeiros ataques em Porto Rico. 3 décadas. E, no entanto, o chupa-cabras se recusa a desaparecer. Em julho de 2025, o terror voltou a rondar a América Latina. Em General Alvear, na Argentina, um produtor rural encontrou uma vaca morta em circunstâncias que desafiam a lógica. O animal apresentava cortes perfeitos. Não havia marcas de dilaceração, nem sinais de luta. Faltavam partes do corpo, a mandíbula, a língua, o úbere. E o detalhe mais sinistro, não havia uma gota de sangue no local, nenhum rastro. Como se algo tivesse removido as partes e levado o sangue embora, sem deixar vestígios. Os vizinhos não tiveram dúvidas. É o chupa-cabras, disseram. Outros apontaram para o céu. São os OVNIs? Nós vimos luzes estranhas à noite. Dias depois, a vaca apareceu mutilada. E a Argentina não está sozinha. Em junho de 2025, no Chile, uma nova série de ataques aterrorizou a comunidade de San Fabián de Alico, na região de Ñuble. 23 galinhas, 15 patos, todos mortos. Não foram devorados, não foram levados. Foram simplesmente mortos. Cada corpo apresentava 2 pequenas perfurações no pescoço. Nenhum outro ferimento, nenhum sinal de luta. Os moradores estavam perplexos. Francisco, vizinho do setor, gravou um vídeo mostrando os restos das aves. O estranho é que não comeu nada, disse ele. Atribuímos ao chupa-cabras. Uberlinda, dona do galinheiro, descreveu o terror em entrevista a um canal de televisão. Foi tudo em silêncio. Nem sequer arrancaram a cabeça de uma galinha. Nada. Ela disse que passou a noite com medo. Se fosse um animal do campo, a gente reconheceria. As galinhas sobreviventes ficaram traumatizadas. Recusam-se a voltar ao galinheiro. O bicho que anda por aí é muito silencioso. Não faz barulho, não faz escândalo, contou Valesca Carriel, nora de Uberlinda. Os predadores conhecidos da região, raposas, gatos selvagens, sempre fazem barulho, sempre deixam rastros, sempre provocam alvoroço nos cachorros. Mas desta vez, nada, apenas o silêncio da morte. E em setembro de 2025, o mistério se aprofundou. Em Payaco, também no Chile, uma moradora encontrou, no quintal de casa, o cadáver de um animal que ninguém conseguia identificar. O corpo foi levado para análise pelo Serviço Agrícola e Ganadeiro do Chile. Nas redes sociais, a especulação explodiu. Seria o chupa-cabras? Uma nova espécie? Um mutante? Um extraterrestre? O zoólogo Felipe Rabanal tentou acalmar os ânimos. 100% de certeza. É uma ave, provavelmente eletrocutada e em decomposição. A posição anatômica confunde. Dias depois, o Sagui confirmou. Era uma garça branca pequena, mas o medo já estava plantado. Mais uma vez, a suspeita do chupa-cabras havia ressurgido. Conclusão. 30 anos de ataques, 30 anos de mistério, 30 anos de medo. O chupa-cabras é um animal doente, um coiote com sarna que a imaginação popular transformou em monstro, ou algo mais sinistro ronda as noites da América Latina. A ciência tem suas respostas. Cães sarnentos, decomposição natural, histeria coletiva. Mas as testemunhas juram que viram algo. Os fazendeiros que encontraram seus animais mortos, com perfurações perfeitas e sem uma gota de sangue, não se convencem com laudos de laboratório. O que atacou as ovelhas em Porto Rico em 1995? O que matou as galinhas no Chile em 2025? O que mutilou a vaca na Argentina, deixando cortes tão limpos que pareciam feitos por bisturi? O chupa-cabras pode ser um mito. Mas os mitos não matam animais. Os mitos não deixam perfurações em pescoços. Os mitos não aterrorizam comunidades inteiras, década após década, país após país. Talvez o chupa-cabras seja real.
Talvez não seja uma criatura, mas muitas. Talvez seja um experimento que deu errado. Talvez seja um visitante de outro mundo. Ou talvez seja algo ainda mais assustador. Algo que ainda não compreendemos. Em 2025 e 26, os ataques continuam. O que você acha que é o chupa-cabras? Um animal doente? Um experimento genético ou algo de outro mundo? Deixe sua teoria nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma verdade secreta. Muito obrigado e até a próxima.